examinai as Escrituras, porque cuidar-te nela a vida eterna, e são elas que testificam a mim. O que diz o Antigo Testamento? Vamos lá. Felipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou beber, ou por causa dos dias de festas, ou de lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas que foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Tem muitas pessoas que não aceitam esse versículo porque fala que Cristo é Deus. Então ele diz assim: mas João fez isso e isso. Quer saber de uma coisa? Você que não crê que Cristo é Deus, bora fazer o seguinte. Faça o seguinte: pega todos os livros que João escreveu e exclui ele da tua Bíblia. Por quê? Porque se você acha que ele errou porque ele chamou Cristo de Deus, então todos podem estar errados também. Certo? E os outros 12 discípulos, os 4 evangelhos escritos pelos apóstolos, que viveram com João e que viveram com Cristo, rasga também eles. Por quê? Porque eles podem estar mentindo, porque faz parte da mesma amigo de João. Sabe o que você faz também? Rasga todos os livros do Paulo, do apóstolo Paulo. Por quê? Porque ele não fazia parte dos 12 apóstolos. Não é isso? Então ficou o Antigo Testamento. O Antigo Testamento fala sobre a lei e os profetas que testificam a Cristo. Mas rasga ele, aí Cristo deixa de existir. Consegue me entender? Você fazendo isso, você é livre para adorar os deuses dos caldeus, de Ud, os deuses egípcios, os deuses africanos, certo? Os deuses da Babilônia, o deus de Baal. Você é livre para adorar, entendeu? Você não crê que Cristo é Deus, tudo bem. Mas vai adorar o teu Deus, então. Ok? Porque você está falando mal do meu Deus, que é Cristo Jesus. Mas você, em vez de você falar mal do meu Deus, vai adorar o Deus que tu crê. Faça isso, ok? Vamos continuar. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem. Façamos o homem à nossa imagem, a nossa, conforme a nossa semelhança, a nossa. E domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que se movam sobre a terra. Veja bem, Deus está dizendo: façamos o homem a nossa. Era só um Deus que estava lá? Era só uma pessoa que estava lá? Era só uma pessoa que estava lá? Olha aqui, ei. Façamos o homem a nossa. Por que Deus não disse assim: olha, eu vou fazer o homem à minha imagem? Mas por que ele falou a nossa imagem e a nossa semelhança? E aí? Não tem mais do que um Deus aí? Não tem mais do que uma pessoa aí? Quando Adão e Eva caíram, olha o que diz a palavra de Deus: então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós. Como um de nós? Se é só um Deus, é só um Deus. Como um de nós? Analisa comigo. Se Cristo não é Deus, porque se Deus só é um, então por que está dizendo: então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós? Por que ele não fala assim: eis que o homem agora é igual eu, sabendo o bem e o mal? Ora, para que não estenda a mão e tome e também da ave da vida e coma e vive eternamente. Ou seja, aqui Deus está falando o seguinte: o homem se tornou como um de nós, conhecido do bem e do mal. Para que ele não possa viver eternamente igual nós, vamos tirar ele do jardim, porque senão ele vai comer a árvore da vida e ele vai continuar vivendo, porque a árvore da vida dá a vida. Compreende? Vamos voltar para o livro de João. Os quais não nasceram de sangue,
nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Olha aqui, ó. Eu vou resumir para você. Os quais não nasceram do sangue. O que significa isso, nascer do sangue? Nascer do sangue, vamos dizer que é clone, que a ciência faz. A ciência, ela faz clone de animais, faz clone de pessoas. Né? Hoje você vê como está a ciência tecnológica. Certo? Nem da vontade da carne. O que é da vontade da carne? É Deus vindo lá do céu e coabitar com a Maria. Deus não coabitou com a Maria. Deus não teve relações com a Maria para que Cristo possa nascer. E para Deus coabitar com a Maria, ele tinha que ser carne. E a Bíblia diz que ele é espírito. Nem da vontade do homem. Ou seja, o homem, quando casa, ele quer ter família. A mulher, quando casa, quer ter filhos. Então eles façam planos para ter filhos, compreende? Mas só que ele não nasceu por vontade do homem, mas pela vontade de Deus. Ou seja, Deus fez Cristo nascer na mulher sem ter coabitado com ela. Compreende? Deus fez o espírito dele com o espírito da Maria. Por isso que não foi feito de sangue, mas do espírito. E por a Maria ser carne, então Cristo nasce como carne. E o Verbo fez carne e habitou entre nós. E vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Olha aqui, ó. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que estava no anseio do Pai, esse o revelou. Veja bem, Cristo, ele estava no anseio de Deus. Cristo, ele estava com Deus. Então, ele desceu, se fez carne. No Novo Testamento, fala que as leis são sombra do que há de vir, que é Cristo. E os profetas testificam que Cristo ia vir. Amém? Para encerrar aqui, querido, vou ler aqui. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa do dia de festa, lua nova, ou dos sábados. Isso é o quê? São leis. Por quê? São sombras das coisas futuras. Mas o corpo é de Cristo. Isso foram sombras das coisas futuras. Por que coisas futuras? Porque Cristo era o futuro que há de vir. Por que existia tantas leis? Porque Cristo, ele ainda não tinha vindo. Hoje, ele veio. Por isso que diz, a lei e os profetas duraram até João. Hoje se prega o reino de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e o guarde no nome de Jesus, para a honra, glória e louvor do nosso Deus. Amém.